No começo de tudo, Deus já existia, absoluto, eterno, completo. E então, em um ato glorioso, decidiu criar tudo. Do nada surgiram os céus, a terra, a luz, os mares e a vida. Cada detalhe refletia sua grandeza, um universo desenhado pela própria mão divina. No auge de sua criação, Deus fez o homem. Moldado à sua imagem, o ser humano foi soprado com o fôlego da vida. Não era apenas carne e osso, era consciência, liberdade e propósito. Adão e Eva, criados para viver em perfeita harmonia, habitaram o Éden, um paraíso onde Deus caminhava com eles. Mas até no paraíso havia escolha. No centro do jardim, uma árvore, um limite, um teste. E então surgiu a serpente. Astuta, sedutora, ela ofereceu um novo olhar. Você pode mais, pode ser como Deus. Eva ouviu, Adão também. E em um único gesto, uma mordida, tudo mudou. O fruto proibido não trouxe poder, trouxe peso. O pecado entrou como uma rachadura no espelho da criação. A vergonha veio, a culpa, o afastamento. Deus os encontrou, conversou, julgou. Mas mesmo na disciplina, deixou uma promessa. Viria um Salvador. A porta do Éden se fechou. Querubins guardavam a entrada. Mas a história não terminava ali. A pureza foi perdida, mas a esperança nasceu. E essa queda, registrada nas primeiras páginas da Bíblia, ecoa até hoje. Ela não fala apenas de um erro, mas de nós, de nossa fragilidade e da busca constante por redenção. A história estava só começando. E você não vai querer perder os próximos capítulos. Depois da queda, a humanidade se espalhou. Mas junto com os filhos de Adão, espalhou-se também o pecado. As histórias que surgiram dali revelam o lado sombrio da natureza humana e a incansável busca de Deus por restaurar o que foi perdido. Caim e Abel. Dois irmãos, dois caminhos. Abel oferecia o melhor a Deus. Caim, apenas o necessário. Quando Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, o ciúme virou fúria. Em um campo solitário, Caim assassinou seu próprio irmão. O primeiro homicídio da história. Um grito de sangue subiu da terra, e com ele, a constatação. O mal havia se enraizado. Com o passar das gerações, a maldade se espalhou como praga. A terra, que antes era jardim, virou palco de corrupção, violência e injustiça. O coração humano, em vez de buscar a Deus, buscava apenas os próprios desejos. A criação divina estava deformada. Foi então que Deus tomou uma decisão drástica: reiniciar. Mas no meio da escuridão havia uma luz. Um homem justo, íntegro, diferente de todos os outros. Noé. Deus deu a Noé uma missão que soava absurda: construir uma arca gigantesca. Ninguém entendeu, ninguém acreditou, mas Noé obedeceu. Enquanto a zombaria ecoava ao seu redor, ele continuava martelando, pregando e construindo. E então, as nuvens se fecharam. A primeira gota caiu, depois outra, e mais outra. O céu desabou. Fontes se romperam, as águas subiram. A arca, guiada pelas mãos de Deus, flutuava enquanto tudo ao redor era destruído. A vida foi varrida da terra, mas a promessa seguia viva dentro daquela embarcação. Após dias e dias de caos, a arca repousou nas montanhas de Ararat. Quando Noé saiu, pisou em um mundo novo, e Deus selou esse novo começo com um arco-íris, símbolo de sua aliança com a humanidade. Mesmo em meio ao julgamento, havia graça. Mesmo com a destruição, havia um recomeço. E esse recomeço carregava sementes de promessas que transformariam o destino da humanidade. As águas baixaram, mas a missão apenas começava. A família de Noé carregava sobre si a responsabilidade de reiniciar a humanidade. 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os troncos das futuras nações. E com o tempo, seus descendentes se espalharam por toda a terra, trazendo diversidade, cultura e novos desafios. Sem foi o ancestral dos povos semitas, dos hebreus, arameus,
árabes. De sua linhagem nasceria uma figura central, Abraão, o pai da fé. Jafé deu origem a povos europeus e asiáticos, os gregos, os romanos, os citas. A multiplicação da humanidade começava a colorir o mapa antigo. Cã, por outro lado, protagonizou um episódio controverso. Após o dilúvio, Noé plantou uma vinha. Da uva veio o vinho. E em um momento de embriaguez, Noé se despiu dentro de sua tenda. Cã viu, zombou e saiu espalhando. Sem e Jafé, em contraste, entraram de costas com um manto e cobriram a nudez do pai com respeito. Quando Noé despertou e soube o que havia acontecido, não ficou calado. A bênção foi lançada sobre Sem e Jafé, mas sobre Cã caiu uma maldição que afetaria seus descendentes. Essas genealogias não são apenas listas de nomes, elas são a base das grandes histórias que viriam. Por elas, acompanhamos a conexão entre os patriarcas e o plano de Deus se desenrolando como um roteiro cuidadosamente escrito. A humanidade crescia novamente. As nações surgiam, os povos se formavam. Mas, ao mesmo tempo, antigos padrões começavam a reaparecer. Orgulho, desobediência, idolatria. O pecado que havia sido lavado pelas águas do dilúvio agora brotava novamente no coração humano. E Deus, que havia feito uma aliança, observava. Ele sabia que, cedo ou tarde, o mundo precisaria mais do que um novo começo. Precisaria de redenção. Tudo começou com uma promessa. Deus chamou um homem comum, de uma terra pagã, e fez algo extraordinário. Prometeu-lhe descendência, terra e bênção. Esse homem era Abrão, mais tarde chamado Abraão, e dele surgiria um povo que mudaria a história do mundo. Abraão e Sara, sua esposa, eram idosos, e ainda assim, Deus prometeu que seriam pais de uma grande nação. Mas o tempo passava, e o ventre de Sara permanecia vazio. Impaciente, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Assim, nasceu Ismael, um filho forte, mas não o filho da promessa. Mais tarde, contra todas as expectativas, Sara engravidou. E quando riu de alegria ao saber, o nome do menino ficou decidido, Isaque, que significa riso. O nascimento de Isaque não foi só um milagre, foi a confirmação de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece impossível. Isaque cresceu e se casou com Rebeca. Ela deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, lutavam entre si, e foi Jacó, o mais novo, quem acabou herdando a bênção, através de um plano engenhoso e uma troca de identidade. Essa escolha geraria tensão e fuga. Jacó teve que partir. No caminho, teve um encontro com Deus, e ali, no meio da noite, seu nome mudou para Israel, aquele que luta com Deus. Ele se tornaria o pai das 12 tribos que formariam a identidade do povo hebreu. Entre seus filhos, um se destacou: José. Vendido pelos irmãos por inveja, José foi parar no Egito, mas sua história de dor virou história de glória. De escravo, virou governador. E anos depois, reencontrou os irmãos, não com ódio, mas com perdão. Por causa da fome, Jacó e seus filhos se mudaram para o Egito, e ali, sob a proteção de José, sobreviveram à crise. O que parecia tragédia era, na verdade, providência. A saga dos patriarcas é marcada por promessas, conflitos, fugas e reencontros. Mas, acima de tudo, é a história de um Deus que constrói um povo a partir da fé, não da perfeição. E esse povo estava prestes a enfrentar o maior desafio da sua existência. Do berço à liderança, a vida de Moisés foi um milagre em cada capítulo. Nascido em tempos de escravidão, salvo das águas do Nilo, criado no palácio do faraó, mas com o coração do povo hebreu pulsando dentro do peito. E foi justamente esse coração que o levou a abandonar os privilégios do Egito para se tornar o libertador de Israel. Quando Deus o chamou numa sarça que queimava sem se consumir, Moisés relutou. Quem sou eu?
Ele perguntou. Mas Deus não estava olhando para a capacidade, e sim para a obediência. Com a vara na mão e a fé no coração, Moisés enfrentou o império mais poderoso da terra com apenas uma mensagem: deixa o meu povo ir. Vieram as pragas, 10 juízos divinos que confrontaram não só o faraó, mas cada falso deus do Egito. Sangue, trevas, rãs, gafanhotos, até a última noite, quando os primogênitos morreram, menos nas casas onde o sangue do cordeiro marcou os umbrais. Foi a Páscoa, a noite em que Deus passou, julgou e libertou. O êxodo começou. Milhares de hebreus, escravos por gerações, caminhando rumo à liberdade, mas diante do Mar Vermelho, pareciam encurralados. Atrás, o exército egípcio, à frente, as águas. E então, o impossível aconteceu. O mar se abriu, um caminho seco no meio do caos. Israel passou, o Egito afundou. A travessia foi só o começo. O deserto seria a sala de aula de Deus. Ali, ele formaria não apenas um povo livre, mas uma nação santa. Havia fome, Deus enviava maná. Faltava água, ele fazia jorrar da rocha. Coluna de nuvem de dia, fogo à noite, milagre após milagre. Mas o coração humano é instável. Mesmo vendo o impossível, o povo murmurava, reclamava, duvidava. E por causa da desobediência, aquela geração não entrou na terra prometida. Nem mesmo Moisés. Em um momento de ira, ele feriu a rocha quando deveria apenas falar. E por isso, viu a terra de longe, mas não a pisou. Antes de partir, Moisés subiu ao Monte Nebo, olhou a terra de Canaã e entregou seu legado a Josué. Aos 120 anos, morreu como viveu, guiado por Deus. O êxodo não foi apenas uma libertação física, foi uma revelação. Deus não apenas tirou o povo do Egito, tirou o Egito de dentro do povo e preparou-os para algo maior, conquistar a terra da promessa. A era de Moisés chegou ao fim, mas a promessa de Deus seguia viva. Agora era a vez de Josué, o guerreiro fiel, o braço direito de Moisés, o homem escolhido por Deus para liderar Israel rumo à herança tão esperada, a terra prometida. Diante do rio Jordão, o povo parou. As águas estavam cheias, intransponíveis, mas bastou que os sacerdotes tocassem a corrente com a arca da aliança, e o milagre se repetiu. O rio se abriu. O povo passou a pés secos como no Mar Vermelho. A travessia marcou um novo começo. Logo à frente, uma fortaleza quase impenetrável, Jericó. Mas a batalha não seria vencida com espadas. Durante 7 dias, Israel marchou em silêncio ao redor dos muros. No 7º dia, 7 voltas. E então, gritos, trombetas, fé, e os muros ruíram diante do poder de Deus. A cidade caiu, não pelo esforço humano, mas pela obediência. A conquista de Canaã foi gradual e intensa. Cada cidade exigia coragem, estratégia e, acima de tudo, confiança. Havia gigantes, havia fortalezas, havia inimigos numerosos, mas havia também promessas. E cada passo era guiado por uma certeza: não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué não apenas liderava com a espada, liderava com o coração, reunia o povo, renovava a aliança, relembrava os feitos de Deus. E ao final de sua vida, deixou um desafio que ecoa até hoje. Escolhei hoje a quem servireis. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A conquista da terra prometida foi muito mais do que vitórias militares. Foi a concretização da fidelidade divina, o cumprimento de uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia conduzido seu povo da escravidão ao lar. Um povo sem terra agora tinha uma nação. Mas com a terra vinha também a responsabilidade. A terra havia sido conquistada, mas o coração do povo ainda não. Sem um rei, Israel entrou num ciclo perigoso, um ciclo de fé, queda e misericórdia. O povo seguia a Deus, prosperava, mas logo se desviava, abandonava a aliança,
adorava deuses estranhos, e então vinha a opressão. Na angústia, clamavam, e Deus, sempre fiel, levantava juízes, não reis com coroas, mas líderes com coragem, escolhidos por ele para libertar e restaurar. Débora foi uma dessas líderes, uma mulher de sabedoria e firmeza, que julgava causas sob uma palmeira e conduziu o exército de Israel à vitória sobre um inimigo poderoso. Ela mostrou que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Gideão, tímido e inseguro, foi chamado enquanto malhava trigo escondido. Mesmo com dúvidas, liderou 300 homens contra milhares e venceu. Não com força, mas com fé. Jefté, rejeitado por sua família, tornou-se libertador. E Sansão, conhecido por sua força sobrenatural, caiu por confiar em sua própria força. Mas no fim, entregou sua vida para salvar Israel de seus inimigos. A cada geração, um novo juiz. A cada queda, uma nova chance. Mas o povo insistia no erro. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Apesar das falhas humanas, Deus nunca desistiu. O período dos juízes foi turbulento, marcado por idolatria, guerras e arrependimento. Mas também foi um tempo de esperança, de resgates milagrosos, de uma aliança que, mesmo ferida, não foi quebrada. A história de Israel seguia adiante. O povo pedia estabilidade, um rei, um trono. Mas o que eles precisavam era voltar o coração ao verdadeiro rei. O povo queria um rei, não apenas um juiz, um trono, uma coroa, alguém que marchasse à frente deles, como as outras nações tinham. Deus avisou: um rei trará impostos, exigirá filhos para a guerra, tomará o melhor das colheitas. Mas o povo insistiu, e Deus permitiu. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido entre os mais altos e fortes. No início, humilde. Ungido por Samuel, liderou com bravura, mas a desobediência logo manchou seu reinado. Saul começou a ouvir mais o povo que a Deus, e perdeu o trono, embora ainda o ocupasse. Então surgiu Davi, um simples pastor, músico, poeta, guerreiro. Quando enfrentou Golias com uma pedra e fé, o coração de Israel se voltou para ele. Davi se tornou o maior rei da nação, um homem segundo o coração de Deus. Seu reinado foi marcado por conquistas, salmos e também quedas. O pecado com Batseba trouxe dor e divisão em sua casa, mas o arrependimento sincero fez de Davi um exemplo de redenção. Salomão, seu filho, herdou o trono, e com ele, sabedoria. Nenhum rei foi tão sábio, tão rico, tão respeitado. Ele construiu o Templo de Jerusalém, um santuário grandioso para o Senhor. Mas o coração de Salomão se dividiu. Suas muitas esposas estrangeiras trouxeram deuses estranhos. E com isso, a idolatria entrou no palácio. Após sua morte, o reino se partiu. Israel ao norte, Judá ao sul. 2 reinos, 2 caminhos, e uma longa história de reis bons e maus. Alguns buscaram a Deus, como Ezequias e Josias. Outros afundaram em idolatria, como Acabe e Manassés. Profetas como Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias foram levantados para chamar o povo de volta, mas suas palavras muitas vezes ecoaram em corações duros. A monarquia mostrou que o verdadeiro rei de Israel sempre foi Deus, e que reinos que se afastam dele estão destinados à queda. As advertências dos profetas se cumpriram. Jerusalém, que já foi símbolo da presença de Deus, caiu diante dos exércitos de Nabucodonosor. Os muros foram quebrados, o templo destruído e o povo levado como escravo. A cidade sagrada virou cinzas e a dor virou lamento. Era o início do cativeiro babilônico. Israel havia ignorado os alertas. Insistiu na idolatria, na corrupção, na injustiça. Deus, em sua justiça, permitiu que o povo fosse disciplinado. Mas mesmo na tragédia, ele não os abandonou. Jeremias, o profeta das lágrimas, previu tudo. Sofreu rejeição, perseguição, mas foi fiel.
enviou cartas aos exilados dizendo: construam casas, plantem, tenham filhos, busquem a paz da cidade, porque depois de 70 anos, Deus os trará de volta. Na Babilônia, surgiram outras vozes de esperança. Daniel, ainda jovem, foi levado como prisioneiro, mas sua fé o levou aos palácios. Recusou os banquetes reais. Preferiu a fidelidade a Deus, mesmo diante de fornalhas e covas de leões. E Deus o honrou com visões de reinos futuros e da vitória final. Ezequiel, entre os exilados, recebeu visões intensas, um vale de ossos secos que voltam à vida, um símbolo poderoso de que Deus restauraria seu povo. Sua mensagem era clara. Mesmo no exílio, Deus ainda falava, ainda agia. O cativeiro foi um tempo de silêncio, mas também de reencontro. Sem o templo, o povo aprendeu a valorizar a palavra. Sinagogas surgiram. A fé foi refinada no fogo da dor. E ao final, veio a promessa. Um novo tempo surgiria. Deus não havia se esquecido do seu povo, e usaria até reis estrangeiros, como Ciro, da Pérsia, para cumprir seu plano. O cativeiro babilônico não foi o fim, foi o começo de uma restauração, que apontava para algo maior, para um Salvador que viria, não apenas para libertar da escravidão física, mas da escravidão do pecado. 70 anos se passaram. O silêncio virou esperança, e a promessa, finalmente, começou a se cumprir. Ciro, rei da Pérsia, em um ato surpreendente, guiado pela mão de Deus, permitiu que os judeus retornassem à sua terra. Era o início de um novo capítulo, o período de restauração. O povo voltou aos poucos, guiado por líderes como Zorobabel, Esdras e Neemias. Não era apenas uma viagem de retorno, era uma jornada espiritual, uma reconstrução da fé, da identidade e da aliança com Deus. O primeiro grande desafio: reconstruir o templo. Zorobabel liderou a obra. Era difícil, havia oposição, escassez, desânimo. Mas a profecia de Ageu ecoou: a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. E com fé, pedra por pedra, o templo renasceu. Esdras, sacerdote e escriba, liderou um avivamento espiritual. Reuniu o povo, leu a lei de Deus em praça pública, e corações se quebraram. Homens e mulheres choraram ao ouvir as palavras esquecidas. O arrependimento foi coletivo, a aliança foi renovada. Neemias, por sua vez, enfrentou zombadores e ameaças, mas com coragem e estratégia, reconstruiu os muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Com uma mão segurava a espada, com a outra, a colher de pedreiro. Sua liderança foi um símbolo de fé inabalável. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias foram vozes que mantiveram viva a chama da fidelidade. Encorajaram, corrigiram, desafiaram. Chamaram o povo à pureza, à justiça e à verdadeira adoração. Mesmo com o templo reconstruído, o maior desafio era espiritual. A rotina, o comodismo e a frieza ameaçavam apagar o fervor. Malaquias alertou: Deus não quer apenas sacrifícios, Ele quer corações rendidos. Esse período não foi apenas um recomeço histórico, foi uma preparação para algo muito maior, um eco de uma promessa antiga. A chegada do Messias estava mais próxima do que nunca. O Antigo Testamento se encerra, não com um ponto final, mas com uma promessa pendente, um céu silencioso e corações em espera. Depois das mensagens poderosas dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, o povo de Israel entrou em um período misterioso e intenso. 400 anos de silêncio profético. Nenhuma nova revelação, nenhuma nova voz vinda do céu. Mas isso não significava que Deus havia abandonado seu povo. Muito pelo contrário. Durante esse tempo, o mundo estava sendo preparado. O cenário perfeito seria montado para a chegada daquele que mudaria tudo, o Messias. Foi nesse intervalo que impérios se ergueram e caíram. O domínio persa deu lugar ao grego, sob Alexandre, o Grande, que espalhou a cultura helênica por todo o mundo conhecido.
A língua grega unificou povos distantes. As ideias fluíram. A comunicação se tornou mais fácil. Depois, o Império Romano assumiu o controle. Estradas foram construídas, cidades se ergueram, o poder se centralizou. Nesse contexto, um novo grupo de escritos surgiu, os chamados livros apócrifos, histórias de fé, coragem e sabedoria, que, embora não façam parte do cânon protestante, circularam entre muitos judeus e cristãos da época. O povo de Israel, agora espalhado e muitas vezes oprimido, aguardava ansiosamente. As promessas feitas pelos profetas ainda ecoavam. Eis que envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. O palco estava montado. As profecias estavam vivas nos corações, e o céu, embora silencioso, preparava a resposta mais poderosa da história da humanidade. O próximo som não seria uma trombeta, nem um trovão. Seria o choro de um bebê, nascido em Belém, filho de Deus, Salvador do mundo. Depois de 4 séculos de silêncio, o céu finalmente falou novamente. Em um tempo de impérios e tensões políticas, de culturas entrelaçadas e tradições em conflito, um bebê nasceu em Belém. O choro que ecoou naquela noite simples não era comum. Era o início da maior virada na história da humanidade. Jesus veio no momento exato. O mundo estava preparado de forma única. O Império Romano havia unificado estradas, moedas e leis. A cultura grega, ainda viva, dava à maioria dos povos uma língua em comum. E o povo judeu esperava com ansiedade a chegada de um Messias libertador. Foi nesse encontro entre o poder de Roma, o raciocínio grego e a fé judaica que nasceu Jesus de Nazaré. Nazaré, sua cidade, era humilde, desprezada por muitos, mas foi ali que ele cresceu. Simples, trabalhador, humano e ao mesmo tempo divino, perfeito, esperado. Jesus não veio como um rei em tronos de ouro, veio como um de nós, para estar entre nós, para viver como nós. Seu nascimento não aconteceu em um palácio, mas em uma manjedoura. Não foi anunciado aos poderosos, mas aos pastores. E essa foi a primeira grande lição. Deus se revelaria aos humildes primeiro. Mas antes que seu ministério começasse, outro personagem entra em cena. João Batista, um homem estranho aos olhos do mundo. Vivia no deserto, vestia-se com pele de camelo, se alimentava de gafanhotos e mel. Mas sua missão era clara: preparar o caminho para o Senhor. E então, aconteceu. Às margens do Rio Jordão, diante de uma multidão, Jesus se aproximou de João. Não porque precisava ser perdoado, mas porque queria se identificar conosco. Ao ser batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como pomba, e a voz de Deus ecoou: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. O silêncio de 400 anos se quebrou com essa frase. A nova era havia começado. Jesus estava pronto, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Após o batismo e a confirmação divina, Jesus não foi direto às multidões. Em vez disso, o Espírito o levou ao deserto, onde enfrentaria um dos momentos mais simbólicos de sua jornada: 40 dias de jejum e tentação. Ali, Satanás tentou de tudo: transformar pedras em pão, levá-lo a desafiar a Deus, oferecer-lhe poder e reinos. Mas Jesus resistiu, não com força física, mas com a palavra. Cada resposta sua era uma demonstração clara de que ele estava em missão, e que essa missão era santa. Quando retornou, o mundo começou a mudar. Jesus escolheu 12 homens comuns para caminharem com ele. Pescadores, cobradores de impostos, homens simples, mas que, sob sua liderança, transformariam o mundo. Esses homens seriam conhecidos como apóstolos. Jesus curava os doentes, expulsava demônios, acalmava tempestades e multiplicava alimentos. Mas o que mais impressionava era como ele falava. Suas palavras tocavam o coração, expunham a hipocrisia,
curavam feridas invisíveis. Ele contava histórias chamadas parábolas, histórias curtas, simples, mas que carregavam verdades profundas. Falava de um pai que corre para abraçar o filho que o abandonou, de um bom samaritano que ajuda um desconhecido ferido. Cada parábola era uma janela para o céu, e quanto mais ele falava, mais multidões se reuniam. Mas também, mais oposição ele enfrentava. Os líderes religiosos começaram a se incomodar. Jesus questionava regras vazias, confrontava tradições, denunciava injustiças. Enquanto o povo o seguia com fé, os fariseus o observavam com medo e inveja. Ainda assim, Jesus seguia sua missão. Ele não evitava os excluídos, os buscava, comia com pecadores, tocava leprosos, conversava com samaritanos. Onde havia rejeição, ele levava acolhimento. Onde havia culpa, ele levava perdão. E então, veio um dos momentos mais impactantes do seu ministério, a transfiguração. No topo de um monte, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus foi transformado. Seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ao seu lado, apareceram Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. E mais uma vez, a voz do céu ecoou: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." Mateus 17:5. Era o sinal claro. Jesus era o cumprimento de tudo o que havia sido prometido. Mas essa glória era só o começo do fim. A estrada agora apontava para Jerusalém, para o confronto, para a cruz. O ambiente em Jerusalém estava tenso. As multidões que antes celebravam Jesus agora estavam divididas. Alguns esperavam um Messias guerreiro que os libertasse de Roma. Mas Jesus falava de um reino invisível, de paz, de perdão. Foi durante a última ceia, um jantar íntimo com os 12 discípulos, que Jesus revelou o que estava para acontecer. Ele partiu o pão, dizendo: "Este é o meu corpo." E ao compartilhar o vinho: "Este é o meu sangue, derramado por muitos." Marcos 14:22-24. Naquela noite, o traidor já estava entre eles. Judas Iscariotes, seduzido pela ganância e manipulado pelos religiosos, aceitou 30 moedas de prata para entregar Jesus. No jardim do Getsêmani, Jesus orou sozinho, em agonia, suando gotas de sangue. Ele sabia o que estava por vir. Ainda assim disse: "Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade." Lucas 22:42. E então vieram os soldados, guiados por Judas, que entregou Jesus com um beijo. Ele foi preso, levado ao sumo sacerdote, acusado injustamente, julgado às pressas durante a noite, algo ilegal, mas conveniente para quem queria se livrar dele sem causar alarde. Mesmo sem encontrar culpa, os líderes o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos não via razão para matá-lo, mas a multidão, inflamada pelos sacerdotes, gritava: "Crucifica-o!" Pilatos lavou as mãos, e Jesus foi condenado, coroado com espinhos, espancado, zombado e forçado a carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém até o Calvário. Ali, entre dois criminosos, ele foi crucificado. Mas mesmo na dor, suas palavras surpreenderam o mundo: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas 23:34. Está consumado. João 19:30. Naquele momento, o céu escureceu, a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O sacrifício estava feito. Jesus morreu, mas aquela cruz, símbolo de vergonha, se tornaria símbolo de salvação. Seu corpo foi colocado em um túmulo emprestado. Guardas foram colocados à porta. Mas a história não terminaria ali. 3 dias se passaram. Jerusalém ainda estava em silêncio. Mas no alvorecer do domingo, algo extraordinário aconteceu. As mulheres, entre elas Maria Madalena, foram até o túmulo de Jesus com perfumes e especiarias. Elas queriam honrar seu corpo, mas ao chegarem lá, a pedra estava removida. O túmulo,
vazio, e um anjo anunciou: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lucas 24, 5-6. O impossível havia acontecido. A morte foi vencida. Jesus começou a aparecer, primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos. Ele mostrou suas feridas, partilhou refeições, caminhou com eles. Estava vivo, mas algo havia mudado. Seu corpo era glorificado. Tomé, um dos discípulos, duvidou. Mas Jesus apareceu e disse: Toque minhas mãos, coloque o dedo no meu lado, pare de duvidar e creia. João 20:27. Durante 40 dias, ele apareceu a muitos, ensinou, confortou, preparou os seus para algo maior. Então, chegou o momento final. No Monte das Oliveiras, com os discípulos ao redor, Jesus deu a sua última instrução: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Atos 1:8. E, diante dos olhos deles, Jesus foi elevado ao céu. Uma nuvem o encobriu. 2 anjos apareceram e disseram: Este mesmo Jesus que foi levado ao céu voltará, do mesmo modo como o viram subir. Atos 1:11. A promessa estava feita. Ele ressuscitou, ele ascendeu e voltará. O mundo jamais seria o mesmo. O que vem a seguir é o nascimento de algo novo, a igreja, o Pentecostes, a propagação do Evangelho até os confins da terra. Com a ascensão de Jesus, o mundo entrou em uma nova era. Mas, como a mensagem de um carpinteiro crucificado mudaria toda a história, tudo começou com uma promessa: Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24:49. E então veio o Pentecostes. De repente, como um vento impetuoso, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles falaram em idiomas que nunca haviam aprendido. Era o início da igreja. Pedro, aquele que negara Jesus, agora cheio do Espírito, se levantou e pregou com ousadia: Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. A partir dali, nada pôde deter a propagação do Evangelho. Mesmo com perseguições, prisões e ameaças, os apóstolos não se calaram. E então, surge um nome inesperado: Saulo de Tarso, perseguidor feroz dos cristãos. Mas no caminho para Damasco, uma luz brilhou. Ele caiu ao chão. Ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Ali, o perseguidor tornou-se discípulo. Saulo se tornou Paulo, o maior missionário da história. Ele percorreu cidades, enfrentou naufrágios, prisões, apedrejamentos, mas nunca recuou. Em Atenas, falou com filósofos. Em Roma, pregou diante de imperadores. E por onde passava, fundava igrejas, escrevia cartas e anunciava: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. As cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, tornaram-se pilares do Novo Testamento. Enquanto isso, outros apóstolos também espalhavam a mensagem. Pedro liderava em Jerusalém. João trazia esperança nas perseguições. Estevão, o primeiro mártir, morreu com o rosto brilhando, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. A perseguição era brutal, mas quanto mais tentavam apagar a chama, mais ela se espalhava. A mensagem de Cristo rompia fronteiras. O império que crucificou o Salvador agora ouvia seu nome em cada canto. Pobres e ricos, judeus e gentios, estavam sendo transformados. Era o começo de uma revolução espiritual que mudaria o mundo. E ela não pararia ali. Enquanto o Evangelho ganhava o mundo, uma nova fase começava: fortalecer os que haviam crido. E foi aqui que Paulo, o incansável apóstolo das nações,
desempenhou um papel essencial. Em suas longas viagens missionárias, ele não apenas pregava, ele escrevia. Cartas que viajavam quilômetros, atravessavam mares, chegavam às mãos de cristãos sedentos por orientação. Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, Filipenses. Essas não eram apenas cartas, eram manuais de fé, chamados à santidade, advertências contra falsos mestres, palavras de esperança. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:49. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Cada frase escrita por Paulo acendia luzes no coração dos crentes. Enquanto as perseguições aumentavam, a fé crescia mais rápido que o medo. Igrejas se multiplicavam em Antioquia, Éfeso, Filipos, Corinto e Roma. Homens e mulheres se reuniam em casas, nas catacumbas, nos desertos, para ouvir, estudar e viver o que Paulo ensinava. Paulo se tornou o pai espiritual de milhares. E mesmo preso, ele não parou. Com correntes nos pulsos, escrevia com amor. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Mas seu fim se aproximava. Em Roma, por ordem de Nero, Paulo foi decapitado. Morreu. Mas sua voz ecoa até hoje em cada versículo que escreveu. As cartas de Paulo não foram apenas documentos antigos. Elas foram, e ainda são, o combustível de uma igreja viva. Cada palavra, cada ensinamento, cada exortação moldou os fundamentos da fé cristã. E, enquanto Paulo encerrava sua missão, uma nova geração estava pronta para continuar. Quando todos os outros evangelhos já haviam sido escritos, um apóstolo idoso e sábio, conhecido como o discípulo amado, sentou-se para revelar algo diferente. João, o último dos 12 ainda vivo, não queria apenas relatar fatos. Ele queria mostrar quem era Jesus por trás dos milagres. Seu evangelho não começa com genealogias ou manjedouras. Começa com a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Com palavras profundas e simbólicas, João revela um Cristo divino, eterno e cheio de graça. Ele mostra milagres que apontam para a glória de Deus, como transformar água em vinho, curar um cego de nascença, ressuscitar Lázaro. Mas o centro do Evangelho de João não é o poder, é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. João escreve para que as pessoas creiam e tenham vida eterna. Já idoso, exilado na ilha de Patmos por causa de sua fé, João recebe uma última revelação, um chamado divino. Escreve as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer. Apocalipse 1:19. Apocalipse não é apenas um livro sobre o fim do mundo. É uma carta de esperança para cristãos perseguidos, um lembrete de que o Cordeiro vencerá. João vê 7 cartas às igrejas, alertando e encorajando. Um trono celestial, com anjos e anciãos adorando. Selos, trombetas e taças, revelando juízos divinos sobre a terra. A Babilônia caída, símbolo da corrupção mundial. A batalha final, onde Cristo derrota a besta e o falso profeta. E por fim, uma nova Jerusalém, onde não há choro, dor ou morte. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. João nos lembra: o fim não é destruição, mas redenção. O livro termina com um convite. O Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22:17. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. E assim, a Bíblia encerra sua jornada. Da criação à redenção, da queda ao trono, da dor à glória. Mas a pergunta final é: estamos prontos para esse final glorioso? Se essa história falou com o seu coração, curta, compartilhe, comente amém e se inscreva. Aqui no canal, nos Passos da Bíblia, a palavra ganha vida.
todos os dias. Que o Senhor te abençoe. E até o próximo capítulo da maior história já contada.